Há um canto da Terra onde a geografia parece ter sido forjada pela fúria. Um caldeirão fervente de vida, onde 2 oceanos se chocam contra montanhas que desafiam o céu. Aqui, a lei não é humana. Ela é transmitida pela experiência daqueles que nasceram para governar o ambiente. Dos picos congelados e cruéis da Cordilheira dos Andes, onde o ar rarefeito esmaga os fracos, às planícies sem fim de Los Llanos, onde a seca extrema e as enchentes violentas travam uma guerra cíclica e implacável. Este é o palco definitivo da sobrevivência, adaptação e contemplamento. Nas entranhas úmidas da selva do Chocó, o menor dos toques, a cor mais vibrante, pode ser letal. Nas águas turvas, olhos antigos e silenciosos aguardam o milésimo de segundo perfeito para o bote. Não há espaço para hesitação. Este território não é um refúgio, é um império indomável, onde cada batida de coração é uma vitória contra o improvável. Respire fundo e abandone todas as certezas do mundo civilizado, pois a partir deste momento você pertence à Colômbia selvagem. A Colômbia ocupa uma posição que nenhum outro país no planeta replica. Encravada entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, faz fronteira com Venezuela, Brasil, Peru, Equador e Panamá. É como se vários continentes pequenos tivessem sido comprimidos dentro de um único território, onde os Andes cortam o céu, a Amazônia invade o horizonte e as planícies do Orinoco se abrem em direção ao leste. 3 mundos completamente diferentes colidem, e a vida que surge dessa colisão não existe em nenhum outro lugar da Terra. A Colômbia abriga mais espécies de aves do que qualquer país do planeta. Mais de 3.000 espécies de borboletas, mais de 500 espécies de répteis, florestas que nunca viram luz do dia em milênios. Mas nenhum paraíso selvagem é inocente. Aqui, a beleza quase sempre vem acompanhada de dentes, garras, toxinas ou silêncio. Nas profundezas da Amazônia colombiana, onde a floresta fecha sobre os rios como um teto vivo e a luz do dia chega em fragmentos, há uma presença que transforma o comportamento de qualquer animal ao redor. Não pela força bruta, não pelo tamanho, mas por algo muito mais selvagem. Ela pode estar a 2 metros sem ser vista. A onça pintada melanística, popularmente chamada de onça preta, não é uma espécie diferente. É uma variação rara da onça pintada comum, causada pelo excesso de melanina na pelagem. As rosetas continuam presentes, gravadas na pele como uma assinatura biológica. Mas sob a sombra da floresta densa, elas desaparecem. Estima-se que menos de 10% das onças pintadas nasçam com essa característica. Na Amazônia colombiana, encontrar uma em campo aberto é o tipo de coisa que pesquisadores de campo passam anos tentando documentar. A onça pintada comum também está presente aqui, e o que ambas fazem com esse disfarce é onde a biologia vira pesadelo. Ela é o felino mais poderoso das Américas. Seu corpo compacto de até 130 quilos nos maiores machos foi construído para uma estratégia completamente diferente da de outros grandes felinos. A onça não corre atrás da presa. Ela espera, aproxima-se e, quando ataca, não mira no pescoço como um leão, mira no crânio. Jacarés com escamas de 5 centímetros de espessura já foram encontrados com o crânio perfurado por uma única mordida.
Um jacaré repousa parcialmente submerso na margem. A cena parece normal, mas a onça já o viu. Ela avança rente ao solo, usando raízes e vegetação para esconder cada passo. O jacaré não percebe a aproximação, não porque seja fraco, mas porque o silêncio da onça é uma arma tão mortal quanto sua mordida. Quando a distância perfeita chega, o ataque certeiro acontece e termina mais rápido que quando começou. Na Colômbia, a onça é mais que um predador, é a força que reorganiza o medo ao redor dela. Mas a floresta não guarda apenas caçadores que caminham sobre patas. Acima das copas mais altas, onde a luz toca as folhas antes de alcançar o chão, vive uma ave que não precisa aparecer para vencer. A arpia vence porque desce do céu sem avisar. Com garras que podem ultrapassar 10 centímetros de comprimento, comparáveis em espessura às de um urso pardo e uma envergadura de até 2 metros, ela desce através do dossel em um voo quase completamente silencioso. Cada casal constrói um ninho monumental em árvores gigantes da floresta primária e cria um único filhote por vez. A floresta está calma. Uma preguiça se move lentamente entre as folhas. Seu corpo se confunde com a vegetação. Sua mobilidade e suas algas formam uma camuflagem perfeita contra muitos olhos. Mas não contra todos. Do alto, a arpia observa, calcula o vento, a distância, a posição dos galhos. Por alguns instantes, nada se move. Então, o céu ataca. A ave mergulha entre as copas com uma violência silenciosa. As garras se fecham. A presa não tem tempo de entender o que aconteceu. Para quem vive entre os galhos, o perigo mais mortal não vem do chão, vem de uma sombra que não produz aviso. Enquanto a arpia governa o dossel, os rios escuros revelam outro tipo de soberania. A superfície raramente conta a verdade. Um rio pode parecer tranquilo, refletir o verde das árvores, parecer apenas uma passagem de água pela floresta. Mas por baixo existe uma guerra constante. A piranha vermelha é pequena quando comparada aos gigantes da selva. Seu corpo compacto, entre 20 e 35 centímetros na fase adulta, não impressiona à distância, mas a sua mandíbula projetada para frente carrega dentes triangulares que se encaixam em perfeita oclusão, projetados para arrancar pedaços de carne com precisão assustadora. A força de mordida registrada chega a 72 newtons, 30 vezes o peso corporal do animal em força pura. E o que torna a piranha verdadeiramente eficiente não são os dentes, é a linha lateral. Um sistema sensorial que detecta variações de pressão e rastros químicos na água a grandes distâncias. Em rios onde a luz quase não entra, esse radar biológico transforma a piranha num caçador que não precisa ver para localizar. Sozinha é oportunista. Em grupo, vira uma força de limpeza brutal. E o que poucos sabem é que seu papel não é apenas atacar. Ela remove carcaças, elimina restos orgânicos e impede que o rio se transforme em um cemitério contaminado. Na Amazônia colombiana, até o horror tem função. Mas há um predador fluvial que não depende de cardumes. O jacaré-açu espera sozinho, imóvel, com apenas olhos e narinas acima da superfície. Um réptil ancestral que pode chegar a 5 metros. Ele parece uma parte do rio, um tronco boiando, uma sombra esquecida na margem.
uma ave aquática se aproxima passo a passo. Entra na zona errada. O jacaré não se move. Então, a superfície se rompe. O ataque não cresce aos poucos, ele explode. Em um segundo havia margem, no outro, apenas silêncio. Nos pântanos onde raízes submersas formam labirintos, a sucuri observa. A vítima vê apenas o pântano ou um amontoado de folhas no chão. Mas ali está um predador habilidoso olhando de volta. Quando uma capivara ou ave se aproxima demais, o bote é preciso. Depois o corpo se enrola. A força aumenta a cada tentativa de fuga, interrompendo circulação e respiração com a frieza de uma máquina especialista. A serpente gigante não é lenda por aqui. Ela faz parte do ambiente e reina sobre ele. E ainda assim, nesse mundo de emboscadas e força bruta existe espaço para a inteligência coletiva. As ariranhas surgem em grupo, cortando o rio como flechas escuras. Chamadas de lobos do rio, usam mais de 20 sons distintos para coordenar posição, ameaça e movimento. O que seria impossível para um indivíduo se torna rotina para a família inteira. Quando encontram um outro animal próximo demais às suas tocas, elas não recuam. O objetivo não é só se alimentar, mas também proteger o berçário. Então, elas criam uma pressão, mordem e afastam em ângulos diferentes. O intruso foge ou sucumbe e vira o banquete. Às vezes a força não está no corpo de um só animal, está na coordenação de muitos. Mas nem todos os perigos da floresta colombiana são fáceis de se enxergar. Na umidade entre folhas caídas e troncos apodrecidos, uma rã dourada brilha como uma joia. A rã dardo dourada parece feita para chamar atenção. Amarela, quase luminosa. Na selva é aviso. Sua pele carrega uma das toxinas mais potentes conhecidas pela ciência. E o que poucos sabem é que esse veneno não surge espontaneamente. Ele está ligado à dieta da rã, aos pequenos artrópodes que consome e aos compostos que acumula ao longo da vida. Ela não precisa morder, não precisa perseguir. O simples contato pode ser suficiente. A floresta aprendeu a respeitar cores vibrantes. Predadores que ignoram esse sinal provavelmente não deixaram descendentes para repetir o erro. E se a floresta ensina por sua toxicidade, ela também ensina pela memória. No coração da Amazônia colombiana, a Serranía de la Lindosa guarda um dos sítios arqueológicos mais impressionantes das Américas. No Cerro Azul, paredes de pedra preservam mais de 75 mil figuras acumuladas ao longo de mais de 12 mil anos, muitas representando animais extintos na região, como preguiças gigantes, mastodontes e vários ungulados, como se a pedra tivesse se tornado a memória de um mundo desaparecido. Os seres humanos que deixaram essas marcas entendiam que a floresta era um organismo vivo com regras próprias. Conhecer essas regras era a diferença entre sobreviver e desaparecer. Mais ao leste, acompanhando o rio Inirida,
O verde fechado se abre para uma paisagem que parece anterior à própria história humana. Os Cerros de Mavicure se erguem como gigantes de granito sobre a planície, rochas com mais de 1 bilhão de anos que resistiram enquanto tudo ao redor foi sendo desgastado. Não são apenas montanhas, são testemunhas. O acesso difícil, horas de barco pelo rio Inirida, a partir de Puerto Inirida, manteve a região fora do alcance do turismo apressado. Para as comunidades indígenas da região, as formações não são marcos geográficos, são memória viva. A pedra guarda tempo, o rio guarda nome, a floresta guarda presença. E então, em um outro ponto do país, a água decide mostrar cor. Canho Cristales não parece um rio comum. Entre julho e outubro, quando as chuvas diminuem e o nível estabiliza, a transparência da água permite que a luz penetre com intensidade incomum até o leito. Ali cresce a Macarenia clavirrera, uma planta aquática endêmica que, sob determinadas condições, produz pigmentos em tons de vermelho intenso, amarelo e verde. O resultado é um rio que parece pintado. Mas essa beleza depende de equilíbrio. Chuva demais esconde as cores. Água de menos ameaça a vida. Luz, correnteza, estação e biologia precisam se alinhar como se a natureza estivesse abrindo uma janela por tempo limitado. Por trás do espetáculo, existe precisão. E próximo dali, na floresta úmida onde a luz mal chega, outra criatura vive da mesma lógica. A jararaca de cílios não recebeu esse nome por acidente. As escamas alongadas acima dos olhos que biologicamente ajudam a quebrar o contorno do rosto dentro da vegetação lembram cílios espessos. Ela não caça ativamente, ocupa uma posição num galho ou entre folhas no chão e permanece imóvel por horas, às vezes por dias. Quando uma pequena presa passa ao alcance, as presas disparam em milissegundos. O veneno hemotóxico age nos tecidos progressivamente. Em um mundo viciado em movimento, essa serpente sobrevive porque domina a imobilidade. No sul da Colômbia, o tempo opera em outra escala. O deserto da Tatacoa não é um deserto convencional, é uma ferida aberta no tempo. Seus cânions e vales secos expõem camadas de terra formadas ao longo de milhões de anos e onde hoje o solo está rachado e o calor queima. Existiram rios, florestas tropicais e animais que a América do Sul perdeu completamente. Paleontólogos continuam escavando e o que encontram reescreve capítulos inteiros da história do continente. Quando o sol se põe, a Tatacoa revela outra dimensão. O clima seco e a ausência de poluição luminosa transformam o céu numa intensidade que habitantes de cidades nunca experimentam. O solo conta a história antiga da Terra. O céu lembra que essa história é pequena diante do universo. Colômbia força o olhar a alternar entre o detalhe e o infinito. Dos cânions secos, seguimos para o coração úmido dos Andes. O Vale de Cocora surge envolto em neblina, atravessado por córregos e guardado por palmeiras de cera
que se erguem a mais de 60 metros, as palmeiras mais altas documentadas no mundo. Seus troncos cobertos por uma camada de cera que reduz a perda de água e protege contra insetos, desaparecem na névoa como colunas de uma catedral viva. O vale sustenta um microclima que permite bromélias, orquídeas, musgos e aves raras que dependem dessa fragilidade específica de altitude e umidade. Nas áreas mais sombreadas, o galo da Serra Andino transforma a reprodução em espetáculo. Os machos se reúnem em clareiras fixas, chamadas de leques, que podem ser utilizadas durante décadas pela mesma espécie no mesmo ponto. Ali não há combate direto, há performance. Estalos secos com o bico, movimentos rápidos e repetitivos, uma dança visual que pode durar horas. Apenas uma pequena porcentagem consegue acasalar. Os mais experientes, os que executam o ritual com maior precisão. Os demais observam como sombras os movimentos que existem há muito mais tempo do que qualquer estrada aberta pelos homens. Na natureza, nem toda batalha termina em sangue. Algumas são vencidas pela precisão de uma dança. Ao norte, a península de Laguarira surge onde o deserto encontra o Caribe. O vento carrega sal, o sol desenha sombras curtas. No santuário da fauna e flora, os flamingos caribenhos, caminham por lagoas rasas, com uma elegância improvável numa paisagem tão dura. Sua coloração produzida pelos pigmentos dos organismos microscópicos que filtram das águas. Durante a estação seca, as planícies salinas expostas refletem o céu como espelhos líquidos, e os flamingos parecem levar a última luz do dia nas penas. Para o povo Wayuu, que preservou língua, práticas e estrutura social através de séculos de pressão externa, essa paisagem não é vazio, é ancestralidade. O artesanato produzido pelas mulheres carregam padrões que são simultaneamente linguagem visual, memória genealógica e declaração de identidade. Para esse povo, Laguarira não é apenas território, é arquivo. E então, chegamos ao lugar que reúne os extremos mais distantes, num único espaço. A Sierra Nevada de Santa Marta se ergue do litoral caribenho até picos cobertos de neve em menos de 50 quilômetros. Floresta tropical, altitude, gelo e oceano coexistem como se a natureza tivesse empilhado mundos diferentes no mesmo corpo. Nas encostas, onças espreitam, aves atravessam a vegetação e entre os galhos vive um dos primatas mais ameaçados do planeta. O sagui cabeça de algodão carrega um contraste que nenhuma descrição faz jus. Corpo escuro e ágil coroado por uma juba branca que parece fios de algodão. Essa aparência serve para que membros do grupo se identifiquem à distância dentro da floresta densa, onde enxergar rostos individuais é quase impossível. Restam poucos exemplares. Cada fragmento de floresta preservada na Sierra Nevada é diretamente responsável pela existência de uma população que, sem aquele trecho específico, simplesmente desaparece.
E ainda mais fundo, após dias de caminhada por trilhas escavadas à mão pelos povos indígenas ao longo de séculos, existe um sítio que desafia as cronologias que ensinamos nas escolas. Tediuna, conhecida como Cidade Perdida, foi construída pelo povo Tairona por volta do ano 800, mais de 600 anos antes de Machu Picchu. São mais de 200 terraços circulares conectados por escadarias de pedra, escondidos sob a floresta tropical. Redescoberta por saqueadores da década de 1970, ela nunca esteve realmente perdida. Para os Koji, descendentes diretos dos Tairona, Tediuna continua sagrada. O mundo moderno descobre lugares quando os encontra no mapa. Os povos antigos sabiam que alguns lugares continuam existindo, mesmo quando não são vistos. A Colômbia carrega essa tensão em cada paisagem: o visível e o oculto, o belo e o perigoso, o turístico e o sagrado. A floresta não precisa dos seres humanos para existir, mas os seres humanos precisam dela para continuar. Quando uma floresta é cortada, não desaparecem apenas árvores, desaparecem rotas, desaparecem ninhos, desaparecem sons que talvez nunca mais sejam ouvidos. Ainda assim, a natureza colombiana resiste, nas comunidades indígenas que preservam memórias antigas, nas áreas protegidas, nos rios que ainda correm limpos, nas florestas que ainda escondem os olhos brilhando entre folhas. A onça preta que deslumbra com sua beleza perigosa, a rã dourada que apesar de pequena também é fatal, ou o galo da Serra Andino que apesar de inofensivo carrega um comportamento milenar de reprodução. Não importa para onde seus olhos mirem, tudo aqui é belo e ao mesmo tempo brutal. No fim, o maior tesouro da Colômbia está na soma de tudo. Não é o maior que prevalece aqui, não é o mais rápido, é o que consegue ler o ambiente ao redor com precisão suficiente para se tornar parte dele. Qual desses lugares ou animais te surpreendeu mais? Conta nos comentários porque eu quero saber. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.